Imagine que em alguma vez, algum dia na humanidade, alguém escreveu o primeiro texto da história. A primeira pessoa, o primeiro ser humano escreveu a primeira história. E aquela ali foi lida pelos seus leitores, ou foi ouvida, né? Lembrando que, de acordo com as investigações, o mais lógico é que primeiro veio a palavra falada, né? Oral, a tradição oral, após foi a criação da escrita. Então, em algum momento, a primeira história foi contada oralmente, em algum momento, a primeira história foi escrita. E a partir dali, todos os demais leitores e escritores surgiram. Essa tão famosa, já tão falada, famigerada, intertextualidade. Por isso que todo texto vai derivar de outro. Não existe texto inédito, no sentido amplo da palavra. E é por essa razão que nós temos o tão temido, falado, classificado, por alguns odiados, por alguns amados, o tal do cânone, que é o padrão, a obra cânone, os clássicos. Por que o cânone? Cânone, a etimologia da palavra cânone, vem de canon, ou canone, tem a ver com vara, vara de medida, ou seja, uma medida, uma regra. Então seria uma espécie de regra, de régua para medir algo, um terreno, arquitetura. Então daí que vem o cânone literário, religioso, filosófico. Tem as obras mais importantes, que foram primeiras em cada assunto, em cada denominação ali, linguística, morfológica. Então não adianta, por mais que você esperneie, teime, tenha raiva do cânone, como por exemplo a Bíblia. Muitos são contra, por que eu deveria ler a Bíblia? Porque a Bíblia é o padrão do Ocidente. Porque você, querendo ou não, a Bíblia existiu antes de você. Antes de você surgiu a história de Jesus Cristo. Você não é obrigado a se converter ao cristianismo, mas foi o paradigma que foi estabelecido em Roma, a partir dali de um homem chamado Jesus Cristo. Teve toda essa religião que surgiu ali. A priori foi como uma seita dos judeus, era uma seita, foram perseguidos, logo depois virou uma religião bem grande. Logo após, Constantino aderiu ao cristianismo, e aí já é outra história, uma questão mais histórica, mas enfim. Vamos parar na questão do cânone. O pensamento está centrado nesse padrão de estilo. Então você tem que conhecer os clássicos, e por tabela, se você vive numa sociedade ocidental que é baseada, norteada pelos valores cristãos, você vai conhecer lendo o clássico que é a Bíblia. O mesmo serve para a literatura. Se você quiser conhecer o cânone literário mundial, você teria que conhecer os clássicos gregos. Você não é obrigado a seguir aquilo ali como se fosse uma tabela, né? Uma tabuada, até porque na matemática, o campo do ramo da filosofia da literatura é subjetivo. Subjetivo é de subject, que é do sujeito. Então tem a ver com o sujeito. Não é uma coisa objetiva, é subjetivo, é relativo. Cada um tem sua interpretação. Mas a interpretação tem seus limites. Eu não posso sair interpretando um montão de coisa, qualquer coisa, de um texto, de uma frase. Existe também a chamada extrapolação. Então tudo tem um padrão, você tem um quadrado, um padrão, um cânone, e as arestas é ali onde cabe a sua interpretação pessoal. É sempre esse jogo de subjetividade, interpretação pessoal sua, com a obra, com o texto, com o livro, e também ali as arestas que te impedem de extrapolar. E entra mais uma vez na questão da intertextualidade, que é a bagagem que cada um tem. Então, quanto mais visão de mundo você tiver, mais livros você tiver lido. Eu estava pensando agora de alguns textos, alguns murais de rede social, até porque eu não possuo muitas, mas eu vejo através do perfil de outros, os parentes me mostram. E tem algumas postagens que são assim, por exemplo, tem um quadradinho lá, um mural, um textozinho, cada um. Hoje eu estive na minha colheita, plantei minhas virtudes, não sei o que, semeei, vai usando as analogias, né, metáfora. Hoje eu semeei e no futuro irei colher aquilo que eu plantei. Isso não é sobre agricultura, isso não é sobre semeadura. Mas é óbvio, porque isso é uma metáfora, isso é uma analogia. Então a gente está vivendo uma época que a gente tem que estar explicando coisas óbvias, né? É interessante isso. Isso é falta de repertório. Então outro caso também é entender metáforas. Você agora tem que explicar para a pessoa que aquilo é uma metáfora. É meio complicado, né?
A pessoa não consegue mais distinguir a linguagem figurada da linguagem concreta, da linguagem literal. Se eu disser, tem uma pedra no meu sapato, está me incomodando. Você, obviamente, já vai remeter à imagem de uma rocha, pedaço de concreto no meu sapato. Uma pedra, literal. Se eu chegar para você e falar, esse fulano aí está sendo uma pedra no meu sapato. Você, obviamente, também está vendo que aquele rapaz está me atrapalhando. É um empecilho. Então parece que a gente está perdendo essa capacidade básica linguística, né? Isso é falta de repertório. E outra coisa também que tem sendo demonstrada, certa aversão aos clássicos, ao cânone. Ah, tá muito engessado. Nossa, precisa ser tão formal, precisa ser tão... Você é muito canônico, muito clássico, muito erudito. Parece que agora existe essa aversão ao cânone. Você tem que ser ir mais pro lado da variação linguística. Só se fala de preconceito linguístico. Ah, preconceito linguístico. Ah, tem que falar das gírias, da linguagem de cada um. Mas aí você vai se distanciando da régua. Se você não sabe a medida da régua, como é que você vai saber o padrão? Então só vale as variações. Para entender a variação tem que saber de onde que veio, né? Da origem. Nós estamos vivendo esse impasse no mundo dos livros, da literatura, do pensamento em geral. Isso veio após o certo relativismo, né? Das escolas de Frankfurt, daqueles pós-estruturalistas, o pós-modernismo, que agora prega que tudo é pós-moderno, tudo é subjetivo. Só que você não pode se perder essa subjetividade em demasia, né? Então é necessário sim você conhecer o cânone, o padrão, o paradigma para ser seguido. Se você não tiver um ponto de partida, você vai se perder. E você não consegue trilhar e ligar os pontos no caminho da intertextualidade. Como foi falado, não adianta. Todo texto veio de um texto, que veio de outro, que veio de outro. E você vai acabar lá na antiguidade, nos textos dos sumérios, dos gregos, daqueles mitos. Então é necessário você conhecer. Então você não é obrigado a ser um devoto, um discípulo, né? Você não é obrigado a se converter ao cristianismo, por exemplo. Por exemplo, seguindo esse gancho do cristianismo, que é o nosso padrão, nosso viés maior, a figura de Cristo é praticamente onipresente na arte, nas figuras, na literatura, e até nos quadrinhos. Você vai ver, por exemplo, a figura do Übermensch, do super-homem do Nietzsche, que é a tese do filósofo Nietzsche. Ele vai usar a metáfora do super-homem, em alemão se chama Übermensch. Seria mais ou menos uma tradução como além do homem, porque as palavras em alemão não tem tradução em português, né? O alemão é muito mais amplo em significados, mas enfim, a tradução mais aproximada é essa, o além do homem, o super-homem. Seria um homem que está acima do bem e do mal. É uma questão de moralidade. Nietzsche vai falar que a moralidade cristã foi criada, né? Então, não existe moral. Ela foi criada, foi induzida, foi... Enfim, isso é questionável. É a tese do Nietzsche. Você não é obrigado a seguir. Mas para entender a tese que contrapõe o cristianismo, você tem que conhecer o cristianismo. Então, a própria metáfora que ele usa do super-homem é um Jesus Cristo. Vamos lá agora para o quadrinho do super-homem mesmo, da DC Comics. O super-homem é um homem de outro planeta, de outra terra, de outro povo, de um povo além do espaço, de um ser superior, de outra raça. O pai dele é Jor-El, né? Mandou ele para a Terra. E aqui ele é uma espécie de semideus, ele é um deus. Você vê, obviamente, ele é uma figura crística, né? Ele é uma espécie de Jesus Cristo. Ele é filho de um homem poderoso, de outro céu, de outro planeta, de outra esfera, de outra dimensão. Ele encarnou, ele parece conosco, parece um ser humano, mas não é. Ele parece um homem, se fez homem. Mas ele é poderoso, ele tem poder. Ele lança fogo pelos olhos, tem força sobre-humana, ele voa, ele consegue ver através da parede. Então, metaforicamente, é o Jesus Cristo. E você vê que essa metáfora está presente em praticamente várias coisas, vários segmentos da arte, da literatura, da música.
Você vê pelo menos até também a história do Goku, do Dragon Ball, o Kakaroto. A mesma coisa, ele veio de outro planeta, o Saiyajin. Ele parece com o ser humano, mas não é. Ele é da raça Saiyajin. Ele é muito forte, ele aprende coisa rápido. Logo no treinamento com o Kuririn, o coleguinha dele, amiguinho dele, ele já sobressai sempre. Ele é muito forte, ele cresce. E aí ele descobre que ele não é terráqueo. Vê os irmãos dele lá de fora. E ele defende a humanidade. Então ele está sempre entre o homem e os deuses, né? Ele faz essa ligação, ele é o intercessor. Ele salva, ele é o advogado do planeta Terra. O Goku é o advogado do ser humano. Ele salva a gente do mal, assim como o super-homem dos quadrinhos. Então essa tese do Nietzsche seria um super-homem sem a parte espiritual. É como se o próprio homem conseguisse superar a si mesmo, né? Você vai ver essa tese também no livro do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo, onde o estudante universitário Raskolnikov, ele tem essa ideia de homens ordinários e homens extraordinários. Se eu não me engano, foi antes da tese do Nietzsche que Dostoiévski escreveu isso, se eu não me engano. Você pode pesquisar aí, mas o viés serve para o entendimento. Então ele tem essa tese, o Raskolnikov, que existem homens ordinários no sentido de ser mediano, né? Homem comum, e os extraordinários, que já tem um pensamento mais elevado. Ele acredita que ele é extraordinário. Você pode pegar o gancho da ideia do Nietzsche. Então ele se julga ser esse Übermensch, além do homem. Só que, infelizmente, eu vou ter que dar um pouco de spoiler, isso é um clássico já da literatura, um cânone, você deveria conhecer. Na trama, Raskolnikov ele acha que pode fazer certas coisas e ficar impune. Tanto pelos homens, pelas leis, tanto pela consciência. Só que, pequeno spoiler, isso não dá muito certo. Raskolnikov comete uma espécie de crime, ele acha, ninguém descobre, beleza. Ele guarda o artefato, não vou entrar em detalhes. Consegue seu objetivo, fazer uma coisa ilegal, um crime. Encobre tudo, não é descoberto. O que acontece? Ele mesmo começa a ter pesadelos, falar dormindo, começa a se entregar à confissão. Então veja aí, Raskolnikov é uma espécie de contrapartida do Übermensch. Ele está se provando que ele não consegue ser esse homem além do bem e do mal. A moral que ele tem, que ele foi criado, não adianta. A consciência dele está julgando ele. E é bem interessante esse livro. Ele é um contraponto do super-homem do Nietzsche. Você não é obrigado a concordar com nenhum dos dois, né? Enfim, nós estamos só expondo para fazer esse paralelo de como é importante você conhecer o cânone de todas as áreas possíveis que você puder ter contato. Então é bem interessante, que tudo vai fazer uma ligação. Então quanto mais bagagem você tiver, mais você tiver o hábito de ler, mais livros, tentar conhecer esses autores, fazer essas ligações. Até a palavra texto também vem de textum, que é tecido, é um tecido costurado. Todo texto tem textura, tecer comentários, é um emaranhado de ideias. Então tem essas analogias, essas metáforas. E a gente fica vendo aí, principalmente nas redes sociais, que está tendo essa complicação, essa falta de interpretação, de hermenêutica. Você vê também até no campo do humor, agora só se fala de limite do humor, humor politicamente correto, o que tem graça e o que não tem. A própria confusão da piada e do humorista. Dá para separar? Não dá? Enfim, eu não vou aprofundar nisso, mas se você tiver um conhecimento amplo de diferenciar obra e autor, você já vai ver que a piada está num campo e o autor está em outra. Até onde é ofensa, o que não é. Tudo isso também vai se misturando. Eu lembro também da época das novelas, na grande emissora, não precisamos falar qual é, e que existiam personagens que eram politicamente incorretos. Tinha uma personagem de uma menina que ela batia nos avós, tinha violência doméstica com os próprios parentes. E as pessoas na rua, na praia de Copacabana, queriam bater na atriz. Então eu fico pensando se isso não é parecido com a questão da piada. Fico pensando se não é parecido. Fica só essa reflexão para você pensar sobre. Então você bate na atriz porque a personagem dela na novela cometia violência. Se você seguir esse raciocínio, então a arte agora, a grande frase, né? A arte imita a vida imita a arte. Então não tem mais diferença, né? A arte é a vida é arte. Então, e cada vez que passa a tecnologia mais presente em nossa vida, mais misturada
a realidade e o virtual, a tela, o ecrã, cada dia mais presente. Qualquer lugar que você passa tem uma câmera. Todo mundo agora é criador de conteúdo, então todo mundo agora é audiência e é emissora. Você pode ser uma própria emissora, um canal de YouTube é uma emissora, um youtuber, um coach, um professor, ele mesmo é um canal, ele vai ter audiência. E sua própria audiência pode gerar outras audiências. Então tudo agora é nesse intercâmbio, essa comunicação, né? Faz também um paralelo com a questão da comunicação em geral. A teoria do Jacobson, de emissor-receptor, canal, mensagem. Então a gente agora fica trocando de lugar. A própria palavra interlocutor, inter, através, né? Inter, entre, locutor, loquaz. Então o interlocutor é isso, você troca de lugar. Quando você fala, eu estou ouvindo. Então você é o emissor, eu sou o receptor. Já quando nós trocamos de lugar, agora eu sou o emissor, você é o receptor. Então o diálogo é isso, a comunicação em geral, né? Então você vê que está tudo emaranhado essa grande web emaranhada, né? Teia global da internet, esse www, nas redes sociais, e a comunicação cada dia mais complexa, esse jogo de emissores e receptores, de audiência e emissora. Tudo isso é meio complexo. Se você não tiver um senso crítico, um hábito de ler, interpretação, uma capacidade cognitiva bem ampla, de entendimento, raciocínio, você pode perder em tudo isso aí. Então que você possa ler mais, não ter essa aversão ao cânone, tentar saber quais foram as obras pilares, né, da sociedade em que vivemos, saber ter curiosidade intelectual, pesquisar mais, e não se perder nessa aldeia global, né, essa cadeia infinita, de infinitas intertextualidades que é a internet.